Graças e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais uma devocional do Senhor, a sua vida, ao seu coração. E antes de irmos para a palavra de hoje, vou pedir que você se inscreva no canal de nossa igreja, que você ative o sininho de notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo da nossa igreja pelo YouTube, você vai ter acesso a ele. E eu vou pedir também que você dê um like nessa mensagem, assim você vai fazer com que esta palavra chegue a muitas pessoas e você também vai estar nos ajudando a divulgar o canal de nossa igreja. Mas vamos ao texto de hoje. O texto que gostaria de meditar junto com vocês no dia de hoje é o texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, e eu gostaria de ler do verso 1 até o verso 6, o texto da palavra do Senhor, que diz assim: No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a sua viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Neemias, sem dúvida alguma, para mim, é um dos personagens mais extraordinários da palavra de Deus. Nós vemos aqui que Neemias ele nos traz muitos princípios sobre liderança, mas muitos princípios também de como ser um homem que realiza e executa o plano que Deus lhe confiou. É interessante nós pensarmos que as características de Neemias, elas são muito presentes neste livro, porque nós observamos que ele era um homem muito sensível ao sofrimento humano. Ele era uma bênção na mão do Senhor, porque ele sofria quando outras pessoas estavam sofrendo. Se nós observarmos no capítulo 1, quando ele ouve notícias do estado que ficou Jerusalém após Nabucodonosor invadir e destruir a cidade, nós vamos observar que ele ficou profundamente triste e chorou por muitos dias. E aquele sofrimento, aquele choro ainda percorreu há muitos dias. E um determinado dia, mesmo talvez não estando atento a isso, ele foi servir vinho ao rei e o rei percebeu que o seu semblante estava triste. E o rei então percebeu que ele não estava doente. E o rei fala assim: essa tristeza só deve ser uma tristeza do coração. E de fato esta era uma tristeza que Neemias estava vivendo, era uma tristeza de coração, porque ele estava sofrendo com o sofrimento do seu povo, com o sofrimento dos seus compatriotas. Um homem de Deus, um homem que quer executar a vontade do Senhor, é alguém que consegue sentir o sofrimento da humanidade, que consegue sentir o sofrimento das pessoas que estão ao redor dele. Nós precisamos ser estes homens, estas mulheres sensíveis ao sofrimento humano. Afinal, nós somos servos do Senhor que têm que executar a obra do Senhor, e por este fato de termos que executar a obra do Senhor, nós precisamos estar atento aonde há o sofrimento, porque aonde há o sofrimento, é lá que Deus quer nos usar para trazer alívio àqueles que sofrem.
nós precisamos ser um homem sensível ao sofrimento, como Neemias foi, e além disso, nós também precisamos ser um homem que reconhece os nossos limites. Nós olhando aqui para Neemias, nós vamos observar que ele era um homem que sabia os seus limites. Quando o rei viu que ele estava triste, o rei o questionou, nós vamos ver assim, que aqui diz, quando o rei disse, por que o seu rosto está triste? E essa tristeza só pode ser de coração, diz que Neemias esteve com muito medo. Neemias, ele reconhecia a sua limitação e ele teve medo iminente diante do perigo. Então, queridos, uma das coisas que nós, como homens de Deus, que executam a vontade de Deus, nós precisamos ser essas pessoas que reconhecem os nossos limites, as nossas limitações, e reconhecemos que só vamos conseguir transpassar esses limites e essas limitações pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas. Porque na nossa força, nós não temos força suficiente para vencer todos os desafios, mas na força do Senhor, todas essas coisas são possíveis, mas para que a gente possa ir na força do Senhor, a gente precisa reconhecer que nós não temos forças e colocar toda a nossa dependência, a nossa vida na mão de Deus, para que Deus então nos use e faça em nós aquilo que Ele mesmo deseja. Uma outra característica extraordinária que eu percebo ali na vida de Neemias é que ele era um homem de oração. É interessante que em todo o livro de Neemias nós vamos ver sempre ali Neemias em oração. E eu acho muito interessante aqui, principalmente no verso 4, que diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Neemias estava na presença do rei e o rei disse para ele: Neemias, o que você quer me pedir? E Neemias já não foi respondendo para o rei. Antes de dar uma resposta para o rei, Neemias orou. Talvez a oração dele tenha sido em pensamento, talvez em uma palavra, talvez tenha sido muito breve, talvez apenas Neemias tenha dito para Deus: Deus, me dá direção, Senhor, me ajuda, Deus, o que eu faço? Coloca as tuas palavras em minha boca. Nós percebemos ali que mesmo antes de dar uma resposta, embora o plano dele já estava estabelecido, ele ora antes de falar ao rei. Neemias era um homem de oração, como nós que executamos a vontade do Senhor, precisamos ser também estes homens de oração, essas mulheres de oração que oram em todo tempo, oram em toda circunstância, que faz tudo depois que orou ao Senhor. Nós temos o hábito, querido, de primeiro fazermos as coisas e depois orarmos. Mas a ordem correta é orar e depois fazer. Então que nós sejamos estes homens, essas mulheres que oram antes, pedindo direção de Deus. E fazendo isso, nós seremos bem direcionados pelo Senhor. Mas uma última coisa que eu gostaria de pensar sobre Neemias, que Neemias, ele também era um homem que ele tinha um plano. É interessante nós vermos aqui no verso 6 que diz assim: então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou: quanto tempo você levará essa viagem? Quando você voltará? Então marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Veja só, quando Neemias vai falar com o rei, ele não fala de uma forma aleatória. Ele já tem um plano, e isso fica mais evidente ainda no verso 7 e 8, onde nós vemos ali que Neemias, antes mesmo de ter uma oportunidade de apresentar ao rei o seu plano, ele já tinha estabelecido um plano, ele foi prudente, ele se precaveu. E ali então nós vemos que aqui está um homem de Deus com um plano de Deus, e nós vemos aqui que um homem de Deus com um plano de Deus que deseja executar a vontade do Senhor, Deus prepara as oportunidades e então ele aproveita as oportunidades e faz toda a vontade do Senhor. Quais são os planos que Deus tem colocado no seu coração? Se Ele já tem colocado planos no seu coração, escreva esses planos para que quando a oportunidade surgir, você não esteja despreparado, mas que você possa apresentar o seu plano, porque você entende que esse plano foi colocado por Deus no seu coração. Essas são algumas características que me faz pensar desse Neemias, esse homem extraordinário de Deus. E eu sei que esse homem extraordinário de Deus também pode ser você, também pode ser eu, desde que a gente possa ter estes mesmos princípios.
Que Deus nos ajude e nos abençoe a ter esses princípios de a gente sentir a dor daquele que sofre. Que nós possamos ter esse princípio de saber os nossos limites e as nossas limitações. Que nós possamos também ser homens e mulheres de oração que oram em todo o tempo e oram preventivamente. E que nós também possamos ser aqueles que assim que Deus dá um plano, que estabelece, compartilha conosco o desejo do coração dele para as nossas vidas, que nós sejamos aqueles a preparar um plano, escrever esse plano para que a gente possa executar, e executar não no nosso nome, mas no nome do Senhor, não na nossa força, mas na força do Senhor. E fazendo isso, nós também seremos servos de Deus extraordinários, que farão a vontade do Senhor em todo o tempo. Que Deus nos abençoe e nos ajude assim, e gostaria de orar por mim e por você, pedindo que Deus nos faça homens e mulheres de Deus extraordinários para a glória dele. Vamos orar. Pai querido e bendito, obrigado, Senhor, por essa tua palavra, obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina, Deus, e ela nos mostra como nós devemos viver e caminhar, Deus. Deus, nós podemos aprender com teu servo Neemias como ser um homem de Deus extraordinário. E nós queremos, Deus, ser homens e mulheres teus, Deus, que agem de forma extraordinária, porque vivem, Deus, para realizar os teus planos e a tua vontade. Nos ajude, Senhor amado, a vivermos estes princípios para que nós façamos a diferença, mas, sobretudo, Deus, possamos cumprir o teu querer para as nossas vidas. Nos ajude e nos abençoe, Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, querido. E se essa mensagem te edificou, eu vou pedir que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus te abençoe.